Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, passando adiante ali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia eu quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Estamos falando que toda nossa peregrinação é sermos curados, é sermos transformados. E a palavra fala que o Senhor, Ele veio chamar, não são mais os doentes. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. Eu quero que você entenda que quando nós nos achegamos no médico, se você chegar para o médico e falar: eu não tenho nada, o médico não vai fazer nada. Nós precisamos ter essa visão que o nosso Deus quer nos transformar, e ter essa intenção de nos desnudar diante dEle, de falar: Senhor, eu preciso ser sarado, eu preciso ser curado. Porque Ele fala que Ele só cura os doentes, Ele só restaura os pecadores, Ele só transforma pecadores. Se tivesse algum local perfeito, eu e você não poderíamos entrar. Então o Senhor veio chamar os pecadores, mas nós precisamos fazer uma exposição de quem nós somos diante do Senhor. Porque por mais que eu sou pecador, que eu sou doente, mas Ele é o médico que cura. Ele é o médico que tem um diagnóstico para qualquer coisa que eu sinta, que eu viva. Qualquer comportamento, qualquer visão, qualquer valor errado, qualquer dor de alma, qualquer vazio, qualquer trauma, Ele é o médico. Ele é o médico. E o médico veio para os doentes. O médico veio para mim, o médico veio para você, queridos. Há uma unção de Deus para te colocar num lugar onde você vai se render a Jesus para ser sarado e curado. Tem que ter um desejo de falar: Senhor, eu quero ser como o Senhor. Eu não quero só te conhecer, mas eu quero ser igual ao Senhor. Porque esse é o projeto. Isso faz parte do alvo da minha vida e da tua vida. Certo, gente? Mas aqui, dentro desse texto, nós vamos falar de duas classes de pessoas. Uma classe aqui é os pecadores, representado por um publicano chamado Mateus. Outra classe de pessoas são os religiosos, representados aqui pelos fariseus. E nós vemos que esse texto de Mateus aqui está em Marcos, está em Lucas, com muitos detalhes, com riquezas de detalhes. E o Senhor, Ele fala do processo de cura dentro desse texto, com esses dois grupos de pessoas. No decorrer do ministério de Jesus, nós vemos que na sua grande maioria, os seus seguidores, os seus transformados, foram os publicanos e os pecadores. E os que não conseguiram entrar nesse local de transformação e de cura, foram os religiosos, principalmente os fariseus. Os religiosos tinham os essênios, tinham os escribas, tinham os saduceus, mas os principais, os mais ortodoxos, eram os fariseus, os mais religiosos da época. E eu quero falar um pouquinho por que os fariseus, os religiosos, eles tiveram dificuldade de entrar nesse local de cura. Esses homens, eles tinham na sua mentalidade uma perspectiva do Messias.
Eles esperavam o Messias ansiosamente. Eles tinham uma perspectiva que o Messias viria dentro das Escrituras. Eles tinham já uma interpretação, eles já tinham uma expectativa. Mas o interessante é que quando Jesus chegou, Jesus foi quebrando tudo aquilo que estava na mente deles. Eu quero falar uma coisa, para você entender a mensagem. Os fariseus queriam compreender para depois crer. Os pecadores primeiro criam e depois compreendiam. Você não foi chamado para andar com Deus com a tua mente. Você foi chamado para andar com Deus com o teu coração. Você não foi chamado para entrar numa escola para aprender de Deus. Você foi chamado para andar num relacionamento com Ele, onde você vai conhecê-lo nesse relacionamento com Ele. E eu quero falar que Jesus chegou também, né, eles tinham feito na sua mente um caminho linear de como o Messias deveria agir. Presta atenção. De repente Jesus começa o ministério lá em Caná da Galileia, no casamento, e ele pega as talhas que eram usadas para as purificações, as talhas de água. Tudo na lei era água para purificação. Jesus pega, transforma a água em vinho. E depois ele fala no final, ali mais para frente, que esse cálice que ele está dando, esse vinho que ele está dando é o seu sangue. Em outras palavras, olha, vocês tinham a purificação, né, na lavagem da mão, na lavagem do prato, mas a purificação é no meu sangue. Jesus mais começa o seu ministério, ele chega lá em Jerusalém, ele fala no meio de todos os religiosos, ele fala, está vendo esse templo? O que era o templo, queridos? O templo era o coração de Israel. Jerusalém era o coração da nação, e o templo era a coisa mais sagrada que havia. Jesus olha para o templo e fala assim, ó, esse templo vai ser destruído, e em 3 dias eu vou levantar ele. Falaram assim, mas 52 anos ele foi construído, você vai construir em 3 dias? Vou construir ele em 3 dias. Eles tinham uma mentalidade, uma compreensão, eles tinham, né, não, o Messias não pode fazer isso. O Messias não pode agir desse jeito. Mas Jesus, ele foi pegando uma curva aqui, uma tangente ali, e foi destruindo tudo aquilo que eles acreditavam. O Messias chegou, queridos, e começou o seu ministério, tocando em leproso e sendo tocado por leproso. Pelas Escrituras, não podia tocar em leproso. Mas Jesus, ele começou tocando em leproso. Daí ele começa o seu ministério mais para frente, deixando uma mulher com hemorragia tocar nele. Pela lei não podia nem tocar, nem ser tocado. De repente a mulher toca nele e Jesus fala, mulher, você fez a coisa certa. Isso vai destruindo toda a expectativa que estava na mente dos religiosos. Eles estavam tentando compreender se Jesus era o Messias, e Jesus foi dando uma tangente atrás da outra. De repente, outra coisa, depois do templo que era mais sagrado, era o sábado. Aí Jesus começa a fazer a maioria das suas curas aonde? No sábado. Jesus pega, lá em Mateus 12, passa por um campo, e ele colhe espigas com os seus discípulos no sábado. Gente, eu quero falar uma coisa para você. Na época de Jesus, para o transeunte que estava de uma aldeia a outra, uma cidade a outra, ele podia pegar a colheita que estava à beira do caminho. Então, roubar milho na época podia, hoje não pode, viu gente? Tá bom? Só avisando os irmãos, que roubar milho na beira da estrada era bíblico e podia, hoje não pode. Tem uns irmãos que não sabem que não pode, né? Faz aquela pamonha gostosa, aquele curau, uma delícia. Mas o que eu quero dizer, podia pegar milho à beira do caminho? Podia, de domingo a sexta. Não no sábado. O sábado não podia. E quando Jesus foi questionado, sabe o que ele falou? Questionaram ele, o senhor está trabalhando no sábado? Sabe o que ele falou, João 5,17? Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O povo do Adventista teria matado Jesus de novo, né? Se ele aparecesse, você imagina. Porque o que acontece? Jesus estava quebrando ali, uma tangente aqui, outra tangente ali.
Ele veio para o povo da aliança. Sempre os que foram escolhidos e honrados foram o povo de Israel. E de repente a única mulher que ele chama, uma mulher filha de Abraão, lá em Lucas 13, é uma mulher que tinha um espírito maligno de enfermidade. Ele fala, essa mulher é filha de Abraão. Você imagina os religiosos falando, não é possível. Está chamando de uma mulher filha de Abraão, essa mulher que tem um espírito de enfermidade, um espírito maligno. Jesus, ele honrou pela fé só 2 pessoas do seu ministério de 3 anos. Uma lá foi lá em Mateus 15, uma mulher Ciro-fenícia, uma mulher cananeia. E essa mulher cananeia, ela no final o Senhor falou, mulher, grande é a sua fé. Ele não fez isso com ninguém, fez isso com ela. Era inadmissível. Quem tinha que ser honrado era o povo da aliança, não a mulher cananeia. De novo Jesus pegando aquela mentalidade linear dos fariseus e fazendo uma curva, outra curva. Jesus, quando foi exaltar a fé, então, ele falou assim, nem todo Israel, ninguém em todo Israel teve a fé como de um homem. Que homem? Esse italiano aqui, o centurião romano. Esse homem foi o homem de maior fé, quebrou tudo, explodiu a cabeça dos religiosos. Por que eu estou querendo dizer isso, querido? Você não consegue seguir a Deus, nem ser curado por Deus com a sua cabeça. Você só consegue seguir a Deus e ser curado por Deus seguindo a Ele com o teu coração. Você não sabe onde eu vou chegar, mas eu vou chegar lá. Calma aí, segura aí, nós vamos chegar. Jesus, queridos, ele chega. Eles começam a falar sobre Abraão. Ele fala assim, Abraão, João 8:56, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí disseram, não é possível, você não tem 50 anos, como você viu Abraão? Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Explodia a cabeça dos fariseus. Jesus, ele estava se revelando, e eles esperavam o da semente da mulher, lá de Gênesis, o descendente de Abraão, o filho de Davi, que teria um reinado eterno, um profeta na envergadura de Moisés. Eles esperavam isso, mas eles esperavam um homem. E Jesus, ele chega para a religião que era monoteísta e fala, Deus é meu pai. Mas depois ele chega e fala assim, mas eu e o pai somos um. Uma religião que foi fundada num só Deus, agora ele fala, eu e o pai somos um. Imagina o que aconteceu com a cabeça daquele povo que tinha as escrituras, que interpretava as escrituras, que tinha uma expectativa das escrituras. Eles não conseguiram entender nada. Jesus feriu a mente porque ele queria o coração. Jesus contrariava a mente para trazer o coração à tona. E ele termina ainda, sabe, o seu ministério, foi muitas coisas. Ele termina o seu ministério falando, olha queridos, quem não comer da minha carne, não beber meu sangue, não vai ter vida. Você imagina, piorou o negócio. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não deu para compreender Jesus com a cabeça. Não deu para olhar e fazer um conhecimento do Messias com a cabeça. Porque ele foi pegando uma curva para a esquerda, uma curva para a direita e foi contrariando tudo. Mas ao mesmo tempo eu quero falar sobre os publicanos, os pecadores. Esse homem chamado Mateus era um cobrador de impostos. Ele estava na coletoria da cidade de Cafarnaum, uma cidade de porte grande para a sua época, uma cidade portuária. E esse homem era alguém que foi tirado do povo de Israel para trabalhar para Roma e para fazer o serviço sujo de Roma, que era cobrar os impostos altíssimos do próprio povo. Mas eu quero que você entenda quem era um coletor de impostos. O coletor de impostos, ele tinha que saber o que cada um fazia, o quanto que ele tinha de propriedade, o quanto que ele tinha de rebanho, qual era a atividade profissional, o quanto que esse cara ganhava. O coletor de impostos, ele fazia esse papel de taxar tudo, sem sistema de computador, não tinha nem calculadora. Então, um coletor de impostos era alguém perito, não em humanas, mas perito em cálculos, alguém dos números,
da matemática, da razão. Um coletor de impostos tinha que saber da vida de todo mundo, tinha que saber calcular, tinha que saber ver o que cada um tinha, o que não tinha, todos os dias. Era o homem dos números do cálculo. Alguém que nos dias de hoje poderíamos falar que era uma pessoa analítica, uma pessoa profunda na razão, um intelectual, o homem dos números. Jesus chega para esse homem dos números e fala assim: sai da coletoria agora, segue-me. Eu imagino que Mateus deve ter passado 1000 coisas na cabeça dele. Para onde vou? O que vou fazer? Quanto vou ganhar? O que vou comer? Era o homem da razão, era o homem da lógica. Mas a palavra fala que esse homem da lógica, esse homem da razão, sabe o que ele fez? Lá no texto de Lucas fala que ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Deixou tudo para trás. Em outras palavras, queridos, ele não entendeu nada. Ele não teve nenhum tipo de clareamento de caminho. Todavia, ele entendeu alguém que tocou no seu coração. Alguém que estava se revelando para ele. Alguém que olhou nos olhos dele. Aquela chama queimou o coração dele. E isso fez com que esse homem largasse tudo para seguir Jesus. Eu quero falar para você, você entra no lugar de cura quando você começa a andar com Jesus sem deixar a tua mente te atrapalhar. Tem um texto da palavra que eu amo muito, Provérbios 3:5, fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então fala que nós temos que confiar no Senhor de todo o coração ou tropeçar na nossa mente. Os fariseus tropeçaram na mente, eles tropeçaram na razão. Queridos, eu quero falar uma coisa. Nós temos expectativas. E o problema nosso em ter uma vida às vezes oscilante, uma fé oscilante, é porque as coisas não acontecem do jeito que você quer, na hora que você quer, da forma que você quer. Que você não entende o que Deus está fazendo. Mas eu quero falar uma coisa para você: quem foi curado não entendeu. Quem foi curado, creu. Deus não te chama para entender os caminhos dEle. Deus te chama para se jogar nos braços dEle. Você foi chamado para se entregar para aquele que te amou, aquele que é o verdadeiro Deus. Porque se você quiser entender, para dar um passo de fé, você vai ficar preso onde você está. Tem pessoas que estão paralisadas porque foram feridas, tropeçaram no seu próprio entendimento. O apóstolo Paulo, que foi um homem da mente, um homem da razão, ele até escreveu o livro de Romanos, um caminho da fé. E ele começou Romanos 1 até Romanos 11, falando sobre o caminho da fé. Sabe como ele termina o caminho da fé? Ele termina assim, Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que depois Ele venha retribuir? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. O apóstolo Paulo tentou entender, depois ele fala, sabe o que? Não entendi nada. Inescrutáveis são os teus caminhos. Inescrutáveis são os teus caminhos. Jesus, quando ele andou com os discípulos, chegou no final, ele começou a falar de coisas mais profundas. E João 13, versículo 7, ele disse assim, ele deu só uma luz da compreensão. Ele falou: o que eu faço agora vocês não compreendem, vocês não sabem, mas depois entenderão. O que eu faço agora vocês não sabem, mas depois entenderão. O que eu quero dizer, queridos, o depois, o que veio depois? Depois veio o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado. Porque as Escrituras nos levam à cura
quando são reveladas pelo Espírito de Deus. Porque se eu quiser entender Deus com a minha cabeça, eu vou entrar nesse lugar que eu vou falar, eu não sei nada. E eu vou começar a me ferir e a ferir pessoas. Por quê? Porque não dá para você seguir Deus com a sua cabeça. Presta atenção. Eu sei que tem pessoas que têm uma vida cristã morna, porque você tem medo. Você não consegue dar um passo maior em Deus, porque você tem medo. Tem pessoas que estão presas ainda, porque a tua mente te segura. A falta de segurança do caminho e do controle da sua própria vida faz você ficar preso. Mas o Senhor está falando: eu quero curar a minha igreja, e eu vou curar aqueles que derem um salto, um pulo no meu colo, aqueles que vão mesmo sem entender nada, se entregar para esse lugar onde eu vou trazer cura. Isso aconteceu com os publicanos. Jesus foi levantar uma religião e não chamou religiosos, por quê? Porque ele precisava de pessoas que tivessem um coração de criança, um coração para entender que seria aquilo que ele falasse a cada momento, a cada hora. O Espírito Santo nos revela, queridos, o que precisamos saber naquele momento, naquela hora. Nós temos que abandonar o conhecimento? Não, a palavra fala: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu preciso do Espírito Santo, porque a palavra foi inspirada pelo Espírito e só pode ser discernida pelo Espírito Santo. Eu preciso conhecer Deus pela sua palavra, mas eu não posso entender Deus com a minha cabeça, porque tudo aquilo que os fariseus tentaram foi pedra de tropeço para eles. Mas a palavra do Senhor fala: os que confiam, os que creem no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abalam, que não se abalam. Eu quero que você entenda que o Senhor está te chamando para um local de cura. Esse local de cura é uma entrega a Jesus, uma entrega a Jesus. Eu lembro que uma certa feita eu estava no ministério pastoreando, e uma irmã entrou muito braba no gabinete, e ela olhou para mim e falou assim: pastor, eu estou frustrada com Deus. Eu levantei mais depressa da minha cadeira, dei a mão para ela e eu falei: eu também. Ela ficou olhando para mim, assustada. Falei: eu também, irmã. Porque tem muitas coisas que Deus faz que eu queria que Ele não tivesse feito, muitas coisas que Ele não faz que eu gostaria que Ele tivesse feito, muitas coisas que eu gostaria que fosse diferente. Mas eu falei: mas minha irmã, eu não sigo a Deus por aquilo que Ele faz, nem se eu entendo ou não o que Ele está fazendo. Eu sigo a Deus por aquilo que Ele é. E Ele é o teu médico, Ele é a tua cura, Ele é aquele que te ama, Ele é aquele que vai se revelar na tua vida. E a igreja é um local terapêutico, porque o Deus que é o médico é o amor. Nesse local de amor Ele nos cura. E eu quero falar, para nós encerrarmos, que nós também temos que estar nesse ambiente de nós estarmos congregando. Por quê, queridos? Lá em Atos 2:42 fala que eles tinham tudo em comum. Vamos ler esse texto. Atos 2:42. Nós somos curados quando nos lançamos a Deus de forma irrestrita e sem ficarmos querendo entender o que Ele está fazendo, mas saber que estamos com Ele, isso basta. E nós somos curados quando nós estamos engajados no corpo, na igreja, porque, como eu falei, nós somos representantes de Jesus. Ele abraça através de nós, Ele sorri através de nós, Ele toca através de nós, Ele aconselha através de nós, Ele traz sentido na vida através de nós, Ele traz o alcançar de objetivos maiores através do coletivo. Ninguém alcança grandes alvos sozinhos. É por isso que a igreja, ela estava junta. Aqui Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações.
em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa. Tomava suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A palavra fala que a igreja que se converteu, eles perseveravam na comunhão. Todos que creram estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam no templo e nas casas. E essa igreja, eles se reuniam porque eles eram uma comunidade terapêutica. Eles se reuniam porque um ambiente de amor foi derramado sobre essa igreja. Aquilo que Deus te toca, há uma essência em você para liberar esse mesmo toque. A tua cura, você tem autoridade nela para ministrar outras pessoas. O que Deus tem te dado é algo ímpar. E você é necessário onde você está, cada parte do corpo é necessária. Mas tem pessoas doentes? Tem pessoas falhas? Tem, mas o corpo cura o corpo. O corpo sara o corpo. O corpo, ele se derrama sobre vidas com o propósito de sarar, até que todos juntos cheguemos à estatura de varão perfeito. É todos juntos, eles estavam juntos, eles oravam juntos, eles comiam um pão de casa em casa juntos, eles perseveravam na comunhão juntos, na doutrina juntos. Hoje nós queremos só ficar online, mas precisamos estar engajados, precisamos estar juntos. É um ambiente onde Deus sara, e aquele que é sarado se torna um instrumento de cura. Deus quer mais do que te curar, Ele quer levantar você para curar outros. É o sarador que foi sarado. É alguém que tem uma autoridade, porque tem uma história e tem uma experiência. E a tua história, ela vai ser remédio para outras histórias. E vai salvar outras vidas, e vai curar outras vidas. Enquanto mais nós estamos juntos, engajados, aproximados, mais nós somos sarados. Parece que ficar longe mantém a gente mais saudável. Não, ficar longe nos mantém mais doentes. Mas eu tenho medo das pessoas. É o medo que te faz você ficar isolado sem entrar no lugar de cura. É o medo que fez os fariseus não se lançarem a Jesus. Eu quero falar uma coisa. Mesmo que vai ter decepções, ainda o ambiente de cura é a igreja do Senhor Jesus. Mesmo que vai ter ainda pessoas que vão falhar, mas o ambiente de cura continua sendo a igreja. Mesmo que vai ter ainda traições, mas o ambiente de cura sempre foi e sempre será a comunhão do povo de Deus. Precisamos entrar nesse lugar e nos expor ao Senhor, e nos expor também aos nossos irmãos, porque somos sarados nessa troca que acontece quando estamos juntos. Amém, queridos? Quero desafiar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Deus trazia muitas pessoas que estão paralisadas, porque na sua mente aconteceu coisas. Você tem informações que te bloquearam. Mas o Senhor está falando para você. Começar a seguir Ele com o coração, não com a cabeça. Ele vai fazer algo incrível na tua vida.
Tem respostas que vão vir só depois, tem respostas que vão vir só na eternidade. Mas o que nos importa não são as respostas. É o prazer dele. É Ele. É obedecer a Ele. Feche os teus olhos. Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite. Você que está aqui nesse culto agora. Você que ainda sentia que a tua fé estava limitada por coisas que te machucaram, ou por coisas que você não entende, ou por coisas que você discorda. E eu quero desafiar você a vir aqui na frente falando: Senhor, eu quero parar de ser ferido pela minha razão e quero confiar em Ti de todo o meu coração. Quero que você venha aqui à frente. Há uma unção de Deus aqui. Há uma unção de Deus aqui neste lugar. Eu sinto, sabe, um amor de Deus muito grande. O que fez aquele homem da razão, da lógica e dos números, aquele homem da alfândega, o que fez ele largar tudo para correr para Jesus, foi porque algo queimou o coração dele. E ele não quis entender nada. Vem para frente, queridos. Tem coisas que tem te bloqueado. Hoje de manhã eu fiz esse apelo, eu fiquei feliz, sabe por quê? A maioria das pessoas que vieram à frente, sabe quem que eram? Homens. Homens que usam mais a cabeça. Homens que pensam mais. Tinha mais homens do que mulheres aqui nesse apelo. Porque às vezes o que te bloqueia é as coisas que você viveu, que você não compreendeu, que você se frustrou, que você tem medo. E o Senhor está falando: hoje é noite de você jogar fora todos esses medos. Hoje é o dia de você falar como Mateus se jogou, porque precisava de uma nova vida, de um novo coração, de uma nova história. Você precisa, eu preciso de uma nova história. Se você sente que a tua vida espiritual estava paralisada e você quer de novo que o teu coração venha viver os céus, viver o prazer de um cristianismo, Deus não quer você seguindo Ele como um religioso frio, morno. Deus quer você alegre. Fala que todo o povo era atraído pela simpatia da igreja, pela graça da igreja, pelo brilho da igreja, pelo amor da igreja. Todo o povo que estava fora da igreja era atraído, porque tinha algo diferente na igreja. Na igreja, o povo não tinha bloqueio com a igreja. O povo ficava atraído, porque tinha algo diferente no meio do povo que estava junto com Jesus. Se você não está atraindo, se você não está derramando graça, vem para frente. Nós vamos orar. Quero chamar os intercessores para nos ajudarem a orar, porque Deus vai desbloquear a sua vida, desbloquear seu coração. Estenda as mãos, quero fazer uma breve oração antes. Pai, em nome de Jesus, pessoas estão dando um salto, Deus, nesse caminho inescrutável, esse caminho que não dá para entender, mas é um caminho maravilhoso, porque o Senhor está nele. Deus, e tem vidas aqui que precisam, Pai, aumentar a sua fé, aumentar a sua confiança, para entrarem no lugar de cura. E obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa unção de cura, essa unção de amor. Pessoas, ó Pai, vão deixar de seguir o Senhor com a cabeça e vão começar a seguir o Senhor com o coração. Vão andar pela fé e não pela razão. Não vão tropeçar na sua mente, mas vão experimentar o Senhor em todos os seus caminhos. Eu declaro isso, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Os intercessores, nos ajude.